De fato a gente vive um momento bastante diferente, né, de 2020, quando eu fui o patrono da feira. Circulei pela praça vazia e as atividades foram todas online, né. Mas também foi um momento de mudança também da feira. Foi a primeira vez que a gente teve mais diversidade, né, nas atividades, né. Você tinha muito mais negros, mulheres, indígenas, né, nessa nessa edição de 2020, né. E eu acho que depois a presença desses autores foi se naturalizando, né. E hoje a gente tem já uma diversidade de fato, né, não só na Feira do Livro, mas em outros festivais também. Então houve essa mudança de perspectiva, e também tem a ver com as mudanças políticas, né, que nós tivemos. Eu acho que isso também propiciou para que a gente tivesse, de fato, essas mudanças, e acho que veio para ficar, né. Até 2021 eu ainda atuava em escolas aqui em Porto Alegre, e em função das viagens, né, dos compromissos relacionados ao livro, principalmente ao Avesso da Pele, eu não consegui mais continuar na escola, e me mudei para São Paulo também, né. Lá entrei de sócio numa editora, e de fato a minha vida acabou mudando, né. Eu ocupo a minha vida com a escrita, né, e com a leitura de originais, né, agora com a editora. Os meus livros sendo traduzidos, né, eu sendo chamado para ir nesses países também, né, onde ele está sendo publicado. Então houve uma mudança bastante significativa, e muito curioso porque até pouco tempo atrás eu achei que eu ia me aposentar como professor de escola pública, né. Esse era o meu ideal, assim, né, de trabalho, assim, né, ao longo do tempo. Mas aí veio a escrita e bagunçou tudo, né. Se tudo der certo e eu conseguir ter mais tempo para escrever, deve ficar pronto no ano que vem. Então acho que ano que vem teremos aí um romance novo, e que se passa também em Porto Alegre, né, é uma das cidades onde se passa o romance, e o ambiente vai ser um ambiente acadêmico, né. Mas a minha ideia é contar a trajetória de 3 estudantes dentro da universidade, e essas mudanças que começaram a acontecer em meados dos anos 2000, né, a entrada de pessoas negras na universidade, e todas as mudanças epistemológicas, bibliográficas, as discussões que começaram a ser feitas a partir dessa entrada, né. Então é isso que eu quero tentar discutir no livro. Eu acho que a gente está vivendo uma espécie de primavera literária negra. A gente tem aí uma constelação de autores que estão sendo celebrados, estão sendo lidos, premiados, e acho que isso tem que ser comemorado, né. A gente tem a Conceição Evaristo, a Eliane Alves Cruz, Cidinha da Silva, Paulo Lins, enfim, uma série de escritores e escritoras que têm feito diferença por trazer narrativas que por muito tempo não eram valorizadas, né. Por outro lado, se você olha para a história da literatura, e pela quantidade também de autores que nós temos, ainda é pouco, né. Acho que a gente não consegue ainda encher as nossas mãos para contar os autores negros que a gente tem, né, e que são valorizados. Então acho que ainda tem um caminho ainda a percorrer, mas por outro lado também é um momento de celebração, né. Essa fala é muito apoiada no texto do Antônio Cândido, né, que é um crítico literário, em que ele vai falar sobre isso, né, sobre a literatura como um direito básico e acredito nisso porque a minha vida mudou a partir da leitura, né. Não mudou a partir da escrita, a minha vida mudou porque eu me tornei leitor, né. E como eu fui professor durante muitos anos, eu acreditei nisso enquanto eu estava atuando, né. Eu achava que de fato eu conseguiria modificar a vida daqueles alunos através da leitura, né. Então eu acho que
é realmente um momento bastante importante, assim, quando alguém se torna um leitor, né? Proporcionar esse acesso, né, aos livros, e não só o acesso, mas também mediar essa relação com o livro, né? E eu acho que o professor é um desses mediadores, as bibliotecas comunitárias, as livrarias, as feiras de livro, né, todos esses espaços, né, eles servem também como mediadores de leitura, que aproximam o leitor do livro. E de fato, ele transforma vidas, né? E acho que mais, políticas públicas que sejam políticas de Estado, não políticas públicas de governo, né, que deve ser, muda o governo e aí essas políticas, né, são esquecidas. Então acho que são incentivos que devem virar lei, né, para que de fato as pessoas consigam ter acesso aos livros e que isso seja natural e comum na vida das pessoas. O livro ele precisa ter essa normalidade, né? Não pode ser uma exceção, né? Não pode esperar só uma feira acontecer para que isso aconteça, né? Acho que tem que ser uma coisa que faça parte do cotidiano das pessoas, né? Eu vejo com uma ideia de concomitância, né? Então, você pode ter o celular e pode ter o livro, né? E a gente já perdeu a briga com o celular, né? Não há mais o que fazer, né? Agora, o que a gente pode o que a gente pode tirar disso, né? Se estão lendo mais pelo celular, né, que era o que os meus alunos faziam, então eu tentava de algum modo inserir, né, o celular no meu ensino de literatura ou de língua portuguesa, né? Porque as plataformas elas vão continuar vindo, se não vai ser o celular, vai ser uma outra coisa, né? Então, acho que o livro não vai acabar, assim, o livro físico não vai acabar, ele vai continuar, ele tem uma vida muito longa ainda pela frente, mas eu acho que é isso, é saber as dosagens e ter essa ideia de concomitância, né? O livro e o celular fazem parte da nossa vida, né? Acabei ocupando esse outro lado, né? Que é o lado de quem edita, de quem recebe o texto, de quem propõe coisas no texto, né? E essa parte é muito legal, assim, né? A conversa que você tem com o autor, depois toda a feitura do livro, né? Aí você começa a entender quais são os processos, quantos profissionais estão envolvidos, até chegar na livraria, né? Então tudo isso faz com que eu tenha assim, uma visão mais completa do que significa editar um livro e até ele chegar na mão do leitor, né? Pensar na capa. E hoje eu acho que o mercado está muito mais aberto, a gente tem muitas editoras pequenas e médias, não que esteja mais fácil, mas eu acho que é possível você conseguir manter, né, uma editora com textos de qualidade e fazendo uma distribuição que seja satisfatória, assim, né? Então acho que a gente está vivendo um bom momento nesse sentido. A rede de ódio ela já foi instalada e eu acho muito difícil que a gente consiga voltar àquele estágio onde esse ódio estava no subterrâneo, né? Agora ele está posto e mesmo com a mudança de governo você ainda continua, né, com essas ações reacionárias, né? Mas eu penso que a literatura e a arte elas têm alguns dispositivos que nos ajudam, de certo modo, a resistir a isso, né? Porque muitas vezes esperam de autores negros uma violência, um grito, uma brutalidade. E aí quando a gente responde de outro jeito, responde com delicadeza, com arte, com literatura, você também está resistindo, né? De um outro modo, mas também está resistindo. E o mês de novembro é esse mês da consciência negra, e que alguns dos meus pares dizem que é o mês da paciência negra, né? Porque a gente tem que ficar explicando o básico, né, para as pessoas e tal. Mas eu acho que é muito válido assim, que a gente tenha esse mês, tenha essa data específica para que a gente possa oferecer uma reflexão, né, para as pessoas e que as pessoas também reflitam sobre a sua postura, né, diante do racismo.
Então, acho que é um mês importante, assim. A literatura faça com que você tenha um outro olhar, né, sobre a vida, e ele é um olhar talvez mais honesto, né? Ele é um olhar que faça com que você perceba aquilo que é naturalizado, né? Isso tem a ver com as violências, tem a ver com preconceito. No caso do meu livro, O Avesso da Pele, muitas pessoas brancas que leem o livro, quando vão me dar o retorno, me falam isso, né? Não tinham ideia do grau da sofisticação do racismo, aonde ele chega. Então, acho que a literatura ela tem esse papel também, né? Um papel que, de certo modo, ele é formativo também, né? Ele instrui, mas ele não instrui de maneira objetiva, ele instrui assim, de maneira mais subjetiva, né? Então, é um mecanismo bastante importante, né? Geralmente, as coisas que eu escrevo, em termos de ficção, são temas que eu já trabalhei internamente, né? Então, eu jamais vou escrever algo muito próximo ou situações muito próximas, assim, eu digo no tempo, né? Eu preciso elaborar essas questões para depois, talvez anos depois, eu consiga... Então, quando eu sento para escrever, eu estou mais preocupado com os arranjos estéticos e linguísticos que eu preciso para fazer um livro. Então, por mais duro que seja uma cena, por mais dolorosa que seja uma cena, a mim já não me afeta, né? Assim, enquanto pessoa, né? Justamente porque eu já trabalhei isso internamente, né? Então, quando eu estou ali na frente escrevendo, não que eu seja uma pessoa fria escrevendo, não é isso, mas não há o sofrimento da escrita, há uma alegria da escrita. Já foi elaborado, né? Então já é algo que eu consigo escrever. O escritor, ele o trabalho dele é observar, ouvir, e essa observação não é só dos outros, mas é de si mesmo, né? E aquilo que parece muito particular é o que muita gente sente, né? E no caso do Avesso da Pele, eu acho que tem um pouco isso, assim, né? Então, das coisas que me aconteceram, né, enquanto homem negro no sul do país, não era um sentimento individual, né? Por mais específico que fosse, era uma experiência coletiva, né? Então, prestar atenção em si e prestar atenção nas pessoas ao seu redor é uma forma de você narrar coisas universais, né? Justamente porque o que nos une é esse sentimento de humanidade, né? O Avesso da Pele, ele não é um livro sobre o racismo, né? Ele é um livro sobre as relações pessoais, né? Seja as relações entre pai e filho, a relação entre professor e aluno, né? Os relacionamentos afetivos. Isso transcende as questões raciais, né? Então causa uma identificação também, né, nas pessoas. Eu acho que a eleição do Krenak foi importantíssima. Quem sai ganhando é a academia, né? O Krenak também, mas eu acho que agrega um saber, um conhecimento e uma espécie de volta às origens também, né? As voltas às origens ao que é o Brasil, né? E como o Brasil foi fundado. E o Krenak é esse representante das nossas origens, da ancestralidade, né? Então, eu acho que tardiamente, né? Acho que a academia já poderia ter feito outras escolhas nesse sentido, mas eu acho que é um momento de celebração, né? De a gente entender que é um lugar de validação de conhecimento. Então, você ter um autor indígena que se reconhece como indígena é importante porque você tem ali uma instituição importante, centenária, que valida aquele saber, né? Então, fiquei muito feliz de saber que o Krenak foi eleito.
Bom, como eu tenho editado livros, né, então eu tenho Os que eu estou editando. por exemplo, os que eu estou editando. Mas eu tenho lido um pouco de literatura contemporânea, livros do Tobias, que agora me fugiu o sobrenome dele, que é um escritor gaúcho, uma escritora baiana chamada Luciane Aparecida, escreveu um livro chamado Mata Doce, que vai ser lançado, acho que vai ser lançado aqui na feira também. Enfim, eu estou tentando diversificar um pouco também a minha leitura, tentando ler autores nordestinos, do norte, do sul, evitando um pouco esse trânsito Rio-São Paulo, né? Mas no que eu posso, assim, eu tenho lido mais contemporâneos. A literatura portuguesa em si me inspira, né? Porque como eu estudei a minha graduação, me tornei especialista em literatura portuguesa, tanto o Walter como o Saramago, o Peixoto também, são Fernando Pessoa, Virgílio Ferreira, enfim, são muitos autores que me influenciaram assim na escrita. E o Walter, que se tornou um amigo também, é uma pessoa que eu admiro bastante. E a literatura dele também é um tipo de literatura que funda uma língua portuguesa, né? Porque ele oferece uma outra forma de escrever a língua portuguesa, né? Assim como Saramago, assim como o Guimarães Rosa, né? Que vão criando uma linguagem, né? Então é uma sorte nossa ter esses autores por perto. Talvez a melhor forma de resistir diante de um mundo sombrio é imaginar, né? E principalmente para as populações que sofrem uma opressão, né? População negra, periférica. Você conseguir vislumbrar um futuro, imaginar para além da semana que vem, né? Você conseguir pegar um moleque, sei lá, de 12 anos e ele conseguir vislumbrar anos depois o que ele vai ser. E eu acho que a literatura contribui para isso, né? Para que essa imaginação ela seja necessária. E mais do que isso, uma questão de sobrevivência. Imaginar é uma questão de sobrevivência. Porque se você não enxerga o seu futuro a longo prazo, a impressão que você tem é que a sua vida não vale nada. E para a sua vida valer alguma coisa, você precisa projetar o seu futuro. E de uma maneira bastante longa, né? Eu preciso imaginar como eu vou estar daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Então, imaginar é um modo de resistência. Querem nos fazer acreditar que ela é ultrapassada, mas precisamos dela para viver, para sobreviver e para dar sentido também, né?